Olá, alunos, tudo bem? Nesta aula de hoje, nós veremos um pouco mais sobre projetos de experimento ou delineamento de experimentos. Na aula de hoje, nós veremos um pouco da função desirability ou função desejabilidade. Como que se modelam os problemas dessa função e como interpretar os resultados. Inicialmente, veríamos para um problema com uma única resposta, monoobjetivo, e para outro problema que tenha três funções objetivo. Então, o que é essa função desirability ou função desejabilidade? A primeira coisa que temos que ter em mente é que tem três condições possíveis para as respostas, que é nominal melhor, que é esse caso aqui. Quando a função nominal melhor, significa que eu quero encontrar um valor alvo, o valor target para aquela função. E temos essas condições para o D. Lembrando que o D é a função objetivo I normalizada. Então, quando o nosso Y otimizado estiver entre o limite inferior e o target de variação, nós temos que modelar essa condição, ou seja, essa normalização para a resposta investigada. E quando a nossa variável y for maior que o target e menor que o limite superior, essa é a regra de normalização, que seria a função objetivo i menos o valor máximo para ela, que é estimado pelo decisor, dividido pelo target menos esse limite máximo. O target também é estimado pelo decisor, inclusive também o limite inferior. SR são pesos. Para simplificar, adotaremos peso 1, tanto para S quanto para R. E quando a resposta otimizada for menor que o limite inferior ou maior do que o limite superior, o valor de D é zero. A outra possibilidade é quando nós queremos ter o mínimo possível daquela resposta em especial. Quando nós temos algo desse tipo, menor é melhor, essa é a regra que temos que adotar na função D. Ou seja, se o y otimizado for maior do que o D vale zero. Se o y otimizado for maior do que L, o D vale 1. Agora, se esse y otimizado for maior ou igual ao limite inferior e menor ou igual ao limite superior, nós temos essa regra de normalização. E por fim, pessoal, a outra condição é maximização, ou seja, quanto maior, melhor. Que temos essa regra agora de normalizar a função. Então, se o y otimizado for menor do que L, D vale 0. Se for maior do que U, vale 1. Se o y for maior do que L e menor do que o target, essa é a regra de normalização. Tá? E a função desejabilidade é dada pela média geométrica das N respostas que estão normalizadas, que são nossos Ds. Muito importante ter isso em mente. A função desejabilidade, ou desirability, não otimiza. Ela é uma função que aglutina múltiplas respostas. Quem otimiza é o algoritmo utilizado. Que, por exemplo, se usarmos o Excel, por ser funções não lineares, no caso, a função desirability, uma função estritamente não linear, que significa o seguinte: ela é cheia de ótimos locais. E se você aplicar o algoritmo GRG, gradiente reduzido generalizado, para algumas funções ele só garante ótimos locais. Agora tirem as conclusões. Bom,
expliquei em aula alguns cuidados do gradiente reduzido generalizado, não passarei nessa aula virtual, tá? Vamos para a aplicação em si. Algo importante aqui é como que é feita a decodificação, ou seja, eu tenho dados codificados. Como que eu transformo esses dados em dados naturais? É por essa expressão. O θ é o valor codificado. V é o valor real. MP é o ponto médio, tá? E delta é a amplitude do limite superior menos o limite inferior, dos níveis. Tudo bem? Bom, para ilustrar essa aplicação, utilizaremos uma instância que veio do livro Barros Neto et al. 2007. Então tem apenas 2x. Concentração de carbono, que é o X1, que é dado em percentual, e agitação, que é o X2, em RPM. Aqui nós temos os dados naturais, é isso que nós encontramos na literatura. E aqui os dados codificados. Aqui foi feito um arranjo composto central. Lembrando que mais raiz de 2 e menos raiz de 2 é o ponto axial. 0 é o ponto central, menos 1 mais 1, os pontos fatoriais. E um total aqui de 11 ensaios para realizar esse experimento. Bem, pessoal? Nós chegaremos ao aplicar o algoritmo dos mínimos quadrados ordinários nessa função empírica quadrática. Qual é o conceito mesmo da função quadrática? Vamos lá? Uma função quadrática é quando nós temos termos lineares, termos quadráticos e interações de no máximo segunda ordem. É x1 vezes x2, x1 vezes x3 e por aí vai. Tudo bem? Outro ponto importante, quando se trabalha com esse arranjo CCD, no método da superfície resposta, devemos incluir uma restrição esférica, que é o somatório de xi ao quadrado menor ou igual ao ponto axial ao quadrado. Tudo bem, pessoal? Indo aqui para o Excel. Bom, se for para você gerar a função empírica no Excel, é importante que vocês coloquem todos os vetores colunas para gerar os betas. Então nós temos aqui o x1 e o x2, que são os, vou deixar aqui, pessoal, em amarelinho, os pontos codificados, digamos, originais. Depois você vai construir os termos quadráticos, que eu já fiz aqui para vocês verem, e por fim, os termos da interação de segunda ordem. Aqui é basicamente, pessoal, ou você faz ele vezes ele mesmo, que é x1 vezes x1, ou igual a esse cara aqui elevado ao quadrado, que dá a mesma coisa, tá? A mesma coisa para o x2 e a interação é x1 vezes x2, tá? Lembrando que é um arranjo ortogonal. Aí você vem em dados, análise de dados, regressão. O y é um único vetor coluna, que no nosso caso está aqui, que é rendimento. E o x são todos os vetores que nós construímos. Colunas. E roda. Examinando, primeira coisa, o r quadrado ajustado tem que ser maior que 70%. Então está perfeito aqui. Significa que aquela função empírica quadrática, explica 96,24% de toda a variação da nossa resposta a rendimento. Outra coisa aqui, pessoal, é verificar o p-valor para cada beta. Coloca aqui em percentual, o que nós percebemos? Que todos os p-valores são menores que 5%, logo, refuta-se H0. Quem é H0? Que o coeficiente não é significativo ao nível de significância de 5%. Desta forma, todos esses coeficientes são importantes. Bom, como é que eu encontro esse r quadrado? Relembrando um pouquinho de estatística com vocês aqui.
O R quadrado, pessoal, nada mais é que a variação explicada, 1 menos a variação explicada, dividido pela variação total. Podem perceber que encontramos o nosso R quadrado ajustado. Perdão, o R quadrado sozinho. Como que eu encontro o R quadrado ajustado? É igual 1 menos N menos 1. N é o tamanho da nossa amostra. Nesse caso aqui, nós usamos 11 experimentos. 11 menos 1, dividido por 11. K é a quantidade, pessoal. N menos K. Quem que é K? É a quantidade de variáveis regressoras que usamos para obter os betas. Nós temos aqui, ó, x1 e x2, nós temos lineares. x3 e x4 serão os betas vinculados às variáveis ao quadrado. E o x5 aqui equivale ao coeficiente das interações. Logo, nós temos 5 variáveis regressoras que foram utilizadas para gerar os betas. Menos 1, que é a nossa constante, vezes o quê? 1 menos esse R quadrado ajustado. Pode perceber que encontramos aqui a informação. Tudo bem? Bom, e agora? Nesse caso aqui, como que encontraremos o melhor valor possível, se for o caso, com o ótimo global, para o nosso y? O primeiro passo, pessoal, é modelar a função. Aqui, ó. Lembrando que aqui em I11 e I12 aparecerá os valores otimizados que são os codificados para cada x. Então, a primeira coisa, você vai escrever a função empírica da forma que está aqui mostrado no LaTeX. Outra informação importante, pessoal, todas as minhas aulas, que envolvem mais aspectos estatísticos e também de otimização, elas são preparadas em LaTeX, porque a qualidade das expressões matemáticas é muito superior ao Word, por exemplo. Então, nesse caso, vamos entender a função do tipo quanto maior, melhor. Então, usaremos essa regra para normalizar a função objetivo, que no caso é rendimento. Então, vamos lá. Voltando para o Excel. Detalhe, pessoal. Aqui o real, também corrigido como natural, eu apliquei aquela fórmula que eu mostrei para vocês, tá? Que é o θ vezes a amplitude por 2 mais o ponto médio. Já está pronto aqui. Bom, para que nós possamos modelar esse comportamento, nós temos que estimar aqui, pessoal, um valor de L e de U. L e de U, porque quanto maior, melhor a minha função. Então, vou colocar no mesmo nível aqui da resposta. L e U. Só que o L não pode ser menor do que 80. E o U não pode ser maior que 90, tá? Para depois estimarmos o comportamento dessa função ao aplicar a função desirability. Então, vamos calcular o D1 aqui depois. Esse D1, pessoal, vai ser igual ao D, tá? Porque como eu tenho uma função, então a nossa função normalizada já é o próprio D. Como é que é feito? Vou colocar aqui bem grandão para vocês acompanharem em casa. Então é o seguinte, ó. Igual, se esse y ao ser otimizado for maior do que o meu limite superior, vai atribuindo 1. Se esse y for menor do que o limite inferior, vamos atribuir 0. Tudo bem? E se
esse y for maior ou igual ao limite inferior, faremos a seguinte regra de normalização. Será o y otimizado menos o L dividido pelo valor máximo menos o valor mínimo, tá? Essa é a regra de normalização ao aplicar a função desirability quando o nosso problema é do tipo maximização, ou seja, quanto maior, melhor. Tá, pessoal? Aqui dá um enter aqui. Então, para vocês acompanharem em casa. Agora eu vou fazer uma coisa chamada esférica. O que significa o esférica? É a nossa restrição esférica, que é o seguinte, ó, o somatório de cada x ao quadrado, falando agora, tem que ser menor ou igual ao ponto axial ao quadrado. Nesse caso, o ponto axial ao quadrado vai dar 2. Beleza? Vamos aqui em dados solver. Primeira coisa, a função desirability ela é sempre maximizada. Tá aqui, ó. Vamos maximizar. São essas únicas duas variáveis de decisão. Adicionar, que é uma única restrição esférica. Ok? Muito importante só desmarcar esse cara aqui, ó. As variáveis também podem ser negativas. Se você rodar aqui pelo simplex, o que acontece? Resolveu? Solver. Vamos tentar otimizar esse problema pelo simplex. Aparece esse erro, que as condições de linearidade não foram satisfeitas. É claro, nós temos um produto de variáveis e termos quadráticos. Logo, o simplex, não pode ser aplicado, pois o nosso problema é não linear. Então, usaremos aqui o GRG e resolver. Ele encontrou esses valores, 0,15 para x1 e menos 0,37 para x2. Que vai nos fornecer, pessoal, nesse momento, esses valores naturais aqui. Que seria ajustar, ter essa percentagem de carbono e essa velocidade em RPM por x2. Isso gerará para o experimentalista, pessoal, uma resposta de 89,56. Tá? E a função D, ela está 95, vamos pôr também em percentagem, 95,55% realizada. Porque eu queria 90, encontrei 89,56. Tudo bem? É assim que se trabalha com a função desirability quando que nós queremos algo do tipo quanto maior, melhor. Tá? Bom, e se tivesse um target? Vamos colocar uma outra informação que não tinha. Ao invés de maximizar essa função, ela é a função de target. O target aqui seria 89,6. O que aconteceria com essa função ao inserirmos essa modificação? Que agora não é do tipo quanto maior, melhor. Eu quero encontrar esse target. Vamos colocar 96,7. Bom, para encontrar esse target, a gente vai voltar aqui no nossa aula. O que acontece? Olhando para o desirability, nós teríamos que realizar uma outra forma de normalização. Deixa eu pegar aqui para mostrar para vocês. Então, quando a função do tipo nominal, ou seja, eu quero encontrar o alvo, essa é a regra de normalização que temos que usar.
e mostrarei duas formas para vocês. Vamos lá. Voltando aqui para o Excel. Então, essa regra não funciona mais. Vai ser igual. Se o meu y for menor do que L, vai valer 0. E também se o meu y for maior do que U, também vale 0. Agora, se o meu y for maior ou igual ao meu target, aqui ó, aplicarei essa regra de normalização. Seria o y otimizado, aqui, menos o U, dividido pelo target, menos o U. Caso contrário, é a regra anterior, que eu mostrei anteriormente para vocês. É o y otimizado menos o L, dividido pelo target, menos o L. Então, vamos aqui de novo zerar. Dados, solver, resolver. Deu a mesma resposta. Então, o meu target seria 89,7. Encontrei 89,56. Logo, a minha função desejabilidade, ela foi realizada em 98,51%. Bom, uma outra forma de encontrar a mesma informação é usando a função CO, que é essa aqui, tá? Ela é idêntica, vai dar as mesmas informações obtidas na mostrada anteriormente, só que ela é mais, digamos assim, ela varre toda a condição possível mostrada na aula anterior. Ou seja, se o y for menor ou igual a t, ou menor ou igual a l, tem uma condição. E se o y for menor ou igual a u, ou maior ou igual a target, tem uma outra condição. Então o CO faz justamente todas as condições mostradas aqui. Vou mostrar para vocês. Das mesmas informações, eu acho uma função mais completa, embora seja um pouco mais trabalhosa de se fazer. Mas nós teremos, ao usar essa função, todas as condições que aqui estão mostradas. Tá? Se tiver esse intervalo, é essa a regra. Se tiver esse intervalo, é essa outra regra. E assim por diante, pessoal. Bom, até a nossa próxima aula, que veremos um pouco mais sobre